Ok, galera, beleza? Tudo bem? Vamos lá? Olha só, vamos estudar o método da adição. Como resolver sistema de equações aí de primeiro grau com duas variáveis usando o método da adição. Vamos lá? Venha comigo. Olha só, quando a gente fala aqui, né, então veja que a gente tem um sistema. Então, o sistema aí, ó, composto por duas equações, né, e duas variáveis, e a gente quer aplicar o método do cancelamento. Veja que esse sistema ele já veio, né, na forma perfeita para a gente aplicar o método do cancelamento. Por quê, professor? Ó, porque para aplicar esse método do cancelamento, o que a gente precisa observar no sistema? Precisa ter mesmo valor, ou seja, o mesmo valor, a gente está falando do valor absoluto, né? E sinais diferentes, ou seja, números opostos, valores simétricos aí, não é isso? Beleza, professor, ok. Então, ó, a gente consegue observar isso lá no sistema? Sim. Veja o seguinte, a gente tem aqui, ó, mais y, a gente tem mais y, e aqui a gente tem o quê? Menos y, ó. Então, veja que são valores o quê? Iguais, né? Isso, ó, são valores iguais com sinais diferentes. A gente tem y e y e mais e menos. Então, a gente pode aplicar aqui, ó, o cancelamento, que é isso, ó, a gente vai eliminar, a gente vai excluir essa parte aqui, ó, que está representada aí, ó, por valor positivo e negativo, né, e que são números iguais. Se fossem 2y com 2y, mais e menos, eu também poderia fazer o cancelamento. Se fosse mais 5y menos 5y, a gente também poderia fazer o quê? O cancelamento, né? Professor, e se fosse do lado de cá, se fosse assim, ó, mais 2x e menos 2x do outro lado, ó, se fosse do outro lado, também poderia, independente do lado. O importante é o quê? Que tem o mesmo valor absoluto, quando você olha para o número, e os sinais, eles são sinais do quê? Diferentes. Ou seja, na verdade, a gente está falando do quê? Né? De valores simétricos. Então, quando a gente reúne esse conjunto de características aqui, ó, a gente está falando sobre valores simétricos. O que quer dizer isso, professor? Valores simétricos é o mesmo número, porém com os sinais diferentes, um positivo e o outro negativo. Ó. Então, a gente tem aqui, né, relação que apresenta valores simétricos. É só você observar lá na parte verdinha, lá em cima do sistema, ó, com a parte verde aqui que a gente está destacando de valores simétricos, que é exatamente isso, ó. Ou seja, um com sinal positivo, outro com sinal negativo. E a mesma quantidade. Veja que a gente tem um y e um y, representando aí mesma quantidade. Ah, e aí, professor, o que a gente faz a partir disso aqui? Veja que o método é o método que da adição, ó. Veja que a gente está falando do método da adição. Então, a gente vai efetuar o que sobrou aqui, ó. Então, nessa circunstância aqui, o que a gente tem aqui, ó? X mais x passa a ser quanto? 2x, ou seja, vale 1, vale 1. É x mais x. Então, 1x com mais 1x igual a 2x. Perfeito? Beleza? Igual. Aqui também, ó, a gente vai operar 8 com mais 2, sinais iguais a gente vai somar. Então, 8 com mais 2, quanto? 10. Pronto. O que aconteceu agora, ó? A gente tem uma equação aqui de primeiro grau. E o que a gente pode observar, ó? Veja que esse número que está colado na letra aqui, ó, ele está fazendo o quê? Ele multiplica, professor. Ó. Então, multiplica a letra. Exatamente. Ó, o número que está colado, ele multiplica. Quando a gente vai resolver essa equação aqui, ó, fica x igual, então veja o seguinte, ó, o 10 permaneceu, esse 2 ele vai para baixo. Por que agora, professor, que esse 2 está aqui embaixo? Então, esse 2 está embaixo aqui, ó, quando ele está embaixo, ele faz o quê? Ele divide. Então, veja, ó, que multiplica, né, nessa situação, aqui divide, ou seja, a operação inversa da multiplicação é a
divisão. Então, né, numa circunstância ele multiplica, na outra ele divide. Ah, ok, beleza. Então, o que a gente tem aqui? Ó, que x vai ser igual a 10 dividido por 2 igual a 5. Ou seja, a gente encontra aqui, ó, o valor de x na equação lá, né, do sistema. Então, quer dizer que tanto essa primeira equação que tem x, quanto essa segunda equação que tem x aqui, professor, tanto na primeira quanto na segunda, esse x está valendo 5, é isso? Exatamente. Então, tanto na primeira quanto na segunda, o x aí, ó, tá valendo 5. Ok. Beleza, vamos lá. Só que o que ocorre aqui, ó? Uma vez que a gente já achou o valor de x, aí vamos calcular agora o valor de y, ó. Então, uma vez que a gente já tem esse valor de x, vamos calcular o valor de y, ó. Então, calcular o valor de y. Professor, como que a gente faz para calcular esse valor de y aqui, ó, professor? Veja o seguinte, você escolhe uma das duas equações, né? Isso, ó. Então, veja, né, que a gente tem duas equações aqui, ó, tem x mais y igual a 8 e x menos y igual a 2. Então, você escolhe uma das equações. Ah, professor, eu posso escolher a primeira equação? Claro que sim. Posso escolher a segunda? Também pode. Fica o quê? Livre. Essa escolha, ela é livre. Vamos lá, vamos pegar a primeira aqui, ó. Se a gente pegar a primeira, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o seguinte, que x mais y vai ser igual a 8. E aí, professor, o que a gente vai fazer aqui, ó? Veja que esse valor de x a gente já conhece, a gente já sabe qual é o valor de x, que é 5. Então, o que a gente faz aqui, ó? Substitui o valor de x. Então, ó, substitui o valor de quem? De x. Então, quer dizer que no lugar do x aqui, professor, ó, a gente vai colocar o valor do x, né? Isso, ó. Então, no lugar desse x aqui, a gente vai usar, né, o valor dele, que é 5, não é isso? Exato, perfeito, ó. Então, no lugar do x ali, a gente vai, né, utilizar o valor dele, né, que é, né, o 5, beleza? Tranquilo? Então, pronto, ó. Então, vamos lá. Então, colocando aqui o valor do x, vai ficar como aqui, ó? Vai ficar 5 mais o y é o que a gente está calculando. Então, ó, permanece, continua, igual a quanto? Igual a 8. Então, ó, 5 mais y igual a 8. Perfeito? Beleza? Show de bola. Então, como é o y que a gente quer calcular, ó, então y vai ficar igual a 8. Esse 5, ó, esse 5 ele aparece onde? Ele aparece antes aqui, ó, antes da igualdade. Veja que a gente tem uma referência, que é a igualdade, e ele aparece antes. A mesma coisa, a gente continua com essa referência aqui, e ele vai para depois, ó, ele está antes e vai ficar depois. O que ocorre, professor, quando ele sai de antes para depois? Ó, aqui ele está com sinal de positivo, né? Esse 5 está com sinal de positivo, ele vai para lá e fica com sinal de negativo. Então, antes ele estava positivo, depois ele fica negativo. Então, y aqui, ó, vai ser igual a 8 menos 5. 8 menos 5, professor, é igual a 3. Pronto, perfeito. Então, ó, 8 menos 5 é igual a 3. A gente acaba de encontrar o valor de y aqui para as equações ali. Então, quer dizer que a primeira equação, o y vale 3 nessa primeira equação, e na segunda equação, o y também vale 3, professor? Exato. Se você substituir, você consegue verificar isso, ó. X vale 5, y vale 3. 5 mais 3, 8. Perfeito, beleza, bateu o resultado. Na segunda, x vale 5, y vale 3. 5 menos 3, 2, também bateu o resultado. Então, veja, ó, que a solução aqui desse sistema
vai ser o quê? X, ó, primeiro, né? Letra da equação lá, está representando, né? A equação é o x, e a segunda, o y. Então, 5 e 3, ó. Então, aqui é a solução aí do sistema. Então, temos que, né? 5 e 3 aí representam, ó, a solução do sistema, perfeito? Beleza? Ok? Show de bola. Certo, professor? Mas o problema já veio certinho, já veio aqui, né, nessa relação que a gente pega e só faz cortar. Caso apareça uma situação que a gente não consegue fazer dessa forma direta, e aí veja o seguinte, ó, quando os sinais forem iguais, por exemplo, não é isso, ó? Foi a dúvida que você está perguntando aí? Exatamente isso. Se os sinais forem iguais, a gente só pode fazer o cancelamento quando os sinais são o quê? Diferente. Veja, ó, que os sinais aqui, ó, são iguais. Então, nesse caso aqui, a gente não pode fazer o cancelamento, ó. Então, não pode cancelar. Aqui, ó, a gente não pode cancelar. Professor, e aí o que que a gente tem que fazer, né, quando a gente não vai poder fazer esse cancelamento direto? A gente tem que fazer uma adaptação. Então, ó, primeiro passo aqui é a adaptação. O que que vai adaptar aqui, professor? A gente vai ter que colocar, aparecer, fazer surgir um sinal de menos ali. Professor, mas como que vai surgir um sinal de menos? A gente vai escolher uma equação e vai multiplicar essa equação por menos 1, concorda? Ó, se a gente multiplicar por menos 1, mais com menos, vai ficar menos. Então, pode escolher qualquer uma equação, professor, qualquer uma, tanto faz a primeira quanto a segunda. Agora, a sugestão é a seguinte, ó, escolha sempre, né, as equações. Então, ó, sugestão. Caso tenha que escolher uma equação, escolha a equação, ó, caso precise fazer uma escolha, então, ó, escolha a equação com menores valores. Então, ó, escolha a equação com menores valores. Por quê? Porque isso vai ajudar, né, no cálculo. Ó, quando a gente escolhe equações com menores valores, a gente vai fazer, né, menos cálculo. Ok? Beleza? Perfeito? Ah, professor, ok. Beleza, então. Certo. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, veja o seguinte, a partir dessa relação, o que que a gente passa a ter aqui, ó? Se a gente multiplicou por menos 1, então x vezes menos 1, veja que aqui está positivo. Então, mais com menos, então, ó, mais com menos fica menos. X vezes 1, x, professor. Beleza? Show de bola. Agora, mais com menos, novamente, ó. Mais com menos vai ficar o quê? Vai ficar menos 2y vezes 1, 2y. Igual, novamente, ó, mais com menos vai ficar menos. E aí, 3 vezes 1, 3. Essa aqui a gente não multiplicou, a segunda a gente não multiplicou. E aí, conserva aqui, ó, mais 2y igual a 5. Veja que agora a gente consegue, né, chegar naquela parte. Qual é a parte? Ó, os valores aqui são simétricos, ó, mais 2y e menos 2y. Então, a gente tem valores simétricos. Agora sim, como a gente tem valores simétricos, aí a gente pode fazer o quê? Aplicar, ó, o cancelamento. Então, veja que no segundo passo aqui, a gente vai fazer o quê? O cancelamento, ó, fez a adaptação e depois a gente vai fazer o cancelamento, certo? Quando a gente faz esse cancelamento, a gente vai fazer a substituição normal, não é isso, professor? A operação ali normal, que a gente vai verificar os sinais. Exatamente, ó. O 3 está positivo e aqui está negativo. Então, ó, veja que eu tenho 3x positivo, 1x negativo. Então, 3x menos 1x vai ficar quanto? 2x, igual, que a gente cortou aqui, então isso desaparece, né? O que a gente cancelou.
vai desaparecer, perfeito? Beleza? E aqui, ó, menos 3 mais 5, novamente, os sinais são diferentes. Quando a gente tem sinais diferentes, a gente vai sempre o quê? Subtrair, a gente vai diminuir, diminuir. Então, 5 menos 3, 2. Professor, o 5 é maior, então quer dizer que a gente permanece o sinal de positivo do 5. Perfeito? Beleza? Veja que voltou àquela situação que a gente já comentou, né, na relação anterior. O x aqui, ó, vai ser igual, veja que o 2 permanece. Esse 2 que está coladinho está multiplicando, e o que multiplica passa o quê? Dividindo. Então, ó, multiplica, a relação inversa, né, divide. O que multiplica, agora divide. Sim, então x aqui vai ser igual a 2 dividido por 2, 1. Então, veja que a gente descobre aqui, ó, o resultado de x para as duas equações ali. Então, quer dizer que nessa primeira equação x vale 1 e na segunda equação x também vale 1, não é isso, professor? Exato. Perfeito. Ok? Professor, e agora o que que a gente faz, né, para poder achar aqui, né, que a gente vai agora ter que achar o valor de x, não é isso? Exato, ó. Então, o que que a gente vai buscar agora, ó? Achar o valor de x. Então, ó, agora a gente vai achar o valor de x. Então, achar o valor de x, certo? E para a gente achar esse valor de x aqui, ó, o que que a gente faz? A gente vai pegar uma equação e substituir. Professor, então vamos pegar a menor, não é isso? Ó? Vamos pegar essa aqui, ó, que é x mais 2y igual a 3, que tem os valores menores, não é isso? Exato, perfeito. Então, né, é sempre bom, sempre aconselhável a gente o que? Utilizar a equação que tem valores menores. E aí, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente pega e substitui o x, não é isso? Exatamente, ó. Então, substitui o valor de x. Então, ó, substitui o valor de x, ok? Então, ó, a gente vai substituir aqui o valor de x. Ah, perfeito. E x é 1, não é isso, professor? Então, quer dizer que a gente vai colocar 1 no lugar do x, é isso? Exato, perfeito. Isso mesmo. A gente vai pegar esse x e no lugar que tem o x, a gente vai colocar aí o valor 1, ó. Então, vai ficar, ó, 1 mais 2y igual a 3. Então, 1 mais 2y igual a 3. Deixa eu só jogar isso para cá, para poder, né, não ficar muito aqui escondidinho. Então, ó, a gente vai pegar ali o seguinte, ó, então vai ficar 1 mais 2y igual a 3. Perfeito? Então, ó, foi isso que a gente fez, ó. A gente está substituindo aqui, ó, o valor de x. Ah, ok. Então, veja, ó, que no lugar do x aqui agora, né, ficou 1, porque foi o valor que a gente encontrou ali do x. Certo. E aí, calculando agora, ó, veja que é aquela mesma circunstância que a gente deparou na equação anterior. Então, a gente tem 3, esse 1 está antes, vai para depois. Então, vai ficar menos 1. Troca o sinal. Logo, 2y vai ser igual a 2. Então, y aqui vai ser igual a quem? A 2. Ó, isso aqui está multiplicando a letra, né? Está na frente, passa dividindo. Então, daqui a gente conclui o quê? Que y, o valor de y aqui, ó, 2 dividido por 2, igual a 1. Não é isso? Exatamente. Beleza? Ok? Então, ó, é igual a 1. Então, y igual a 1. Ah, professor, beleza. Então, quer dizer que aqui agora a gente pode escrever a solução do sistema, não é isso? Ó? Então, depois que a gente faz aqui, aí a gente pode escrever, ó, né? Fez as operações, né? Então, o terceiro aqui, ó, a gente vai trabalhar com as operações aí, né, que surgirem na situação. E, por último, aqui a gente monta a solução, que no caso, ó, primeiro foi x, que é 1, e depois y também, que é 1. Ué, professor, pode ter resultados iguais aqui, né, para o sistema, os valores podem ser, né, valores iguais? Sim, não tem problema, ok?
Beleza? Perfeito? Assim, né? Então pronto. Então veja, ó, né, que a gente consegue aí trabalhar, né? A gente consegue fazer o quê? Uma adaptação para poder, né, conseguir aplicar aí o cancelamento. Claro que tem outras circunstâncias que a gente também pode trabalhar aí com relação à adaptação, né? Mas isso a gente vai estudar no próximo vídeo, ok? Isso aí, bons estudos!